Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Said Ahmed. Antes de assistir o nosso vídeo, deixa seu like, curta o vídeo, inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sempre bem informado sobre novos vídeos. Vamos ao vídeo! Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece aqui nas redes sociais, eu faço esse trabalho já aqui nas redes sociais há 12 anos. Meu nome é Said Ahmed. Queria dar primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for ouvir esse áudio meu. E eu queria estar falando com vocês a respeito de um assunto hoje que ficou na minha cabeça. E eu achei assim a necessidade de fazer um áudio para vocês aqui na rede social a respeito disso. Vamos lá. Hoje eu tive um encontro com um amigo meu, uma pessoa muito querida minha, o André. Logicamente tem sobrenome, mas eu não posso estar falando aqui o sobrenome dele, porque eu não tenho autorização dele para estar falando sobre o nome dele todo, correto? Então vamos chamar simplesmente de André, que é o primeiro nome dele. Existem bilhões de Andrés por aí pelo mundo todo, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, aí eu tava tendo um debate com esse amigo André até aqui na minha residência, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E durante esse debate a gente estava falando sobre a política nacional aqui no Brasil, logicamente. E ele fez um tom mente crítica para mim. Ele falou assim para mim assim: Said, você é comunista? Entendeu? Porque ele é bolsonarista. Ele é bolsonarista, direito dele, respeito o direito dele, como também quero que ele respeite também o meu direito também, a minha posição política também. Para muitos aí que já me conhecem, não escondo isso de ninguém, muito contrário. Carrego isso com orgulho, sou petista, sou lulista, sempre fui, sempre vou ser, entendeu? Inclusive, muitas pessoas vão falar, mas se você é lulista, se você é petista, como que você saiu candidato pelo Partido Democrata? Então, eu saí candidato pelo Partido Democrata porque na época o prefeito Antônio Francisco Neto, que é uma pessoa que eu admiro, o trabalho dele, ele veio disputar as eleições para prefeito de Volta Redonda e pertencendo ao Partido Democrata. E assim também eu vim também pelo Partido Democrata. Então, e aonde o prefeito Antônio Francisco Neto buscou me trazer do partido PT para o Partido Democrata. Acredito eu que ele, como inglês falou, que ele gosta de assistir meus vídeos. Se ele está assistindo no Rio de Janeiro, ele pode perfeitamente aí dizer se eu estou mentindo ou não. Batalhou bastante para me trazer para o Partido Democrata e me lançar candidato pelo Partido Democrata, que na época era o partido dele. Mas sempre procurei deixar claro para o prefeito Antônio Francisco Neto qual é a minha posição quanto à presidência da República e quanto a partido político. É PT e é lulista. Então vamos lá, aí vamos ao que interessa. Aí eu estava nesse debate aqui na minha residência, um debate muito bom, para mim foi um debate muito culto, espero também que tenha sido um debate culto também para o meu amigo André, que teve que me fazer uma visita, espero que ele retorne mais vezes, frisando, gente, que esse meu amigo André, ele não é uma pessoa semi-analfabeta não, tá? Nada de preconceito, não da minha parte, apesar que também sou, mas eu quero dizer que ele é uma pessoa até que tem estudo, nível superior, ele é formado, não sei do que, mas ele é formado nível superior, ele foi um acadêmico. Aí eu virei para ele e falei assim: André, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vejo muito vocês que são bolsonaristas falar de uma maneira ofensiva, achando que vocês estão ofendendo, achando que estão ofendendo, mas não estão. Chamando as pessoas que divergem de vocês de comunista. Todo mundo que diverge de vocês chamam de comunista. Que igual papagaio repetindo isso, comunista. Entendeu? Infantilidade, que eu vejo um pouco de infantilidade. Me perdoa, meu amigo André, se estiver ouvindo isso.
Aí eu vejo falando, chamando a pessoa de não se importando se é um amigo, se é um parente, coisa e tal, aí procura de uma maneira ofensiva de chamar. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: André, você que gosta de chamar todo mundo de comunista, fica igual papagaio repetindo o que os outros falam, explica para mim que eu quero saber. Me ensina, eu quero saber o que é o comunismo. O que é o comunismo? Olha, se você chama alguém de comunista, você tem que saber o conceito desse nome, comunista. Você tem que saber o conceito desse nome, comunista. Então, o que é o conceito do comunista? O que é comunista, ser comunista para você? Ele virou para mim e distorceu a pergunta. A pergunta dele virou uma pergunta. Ele virou e falou assim: não, fale você então, Said, o que é comunista? Não, quem está fazendo a pergunta sou eu, primeiramente. Bom, por uma questão de ordem. Você está me chamando de comunista. Então eu estou te perguntando para você o que é comunismo. Responda também. Ele não soube responder. E eu digo para vocês, sem medo de errar, se você perguntar para uma pessoa que é bolsonarista, perguntar para ele: vem cá, mas me explica para mim o que é ser comunista. A grande maioria deles não vai saber te dizer para você o que é a palavra comunista. Então aí eu peguei e falei para ele, assim, quando eu vi que ele não sabia, eu falei assim: André, eu tô vendo que você não sabe o que quer dizer a palavra comunista. Então eu vou estar tentando te explicar para você ver comunista. Você sabe o que ele me respondeu? Não, eu não quero saber o que é a palavra comunista. Bem assim. Mas se você não sabe o que é a palavra comunista, e se você não quer aprender o que é comunista, como é que você chama uma pessoa de algo que nem você sabe o que é? Não faz sentido, gente. Então eu queria estar explicando para vocês, para aqueles que não sabem, ou para aqueles que sabem que já estão sabendo, né? É lógico, é óbvio. O que quer dizer, então, a palavra comunista? A palavra comunista se veio de uma oposição ao sistema capitalista. Olha, eu queria frisar que o que eu vou estar falando para vocês aqui, vocês vão encontrar dentro da enciclopédia virtual, na Wikipédia. Vocês vão encontrar lá dentro da Wikipédia o que eu estou falando aqui para vocês. Então, inclusive, eu vou deixar um link aqui, logo abaixo nos comentários deste áudio meu gravado. Vou deixar o link aqui para quem quiser estar consultando lá nos comentários da enciclopédia Wikipédia, explicando direitinho a respeito da diferença do comunismo e do capitalismo. E repetir para vocês também que, deixando claro para vocês que a Wikipédia ela é imparcial. Ela é uma enciclopédia mundial que tem a credibilidade em todo o mundo. E ela é imparcial, certo? Ela é uma enciclopédia virtual. Bom, não vou falar assim, é uma enciclopédia esquerdista. Porque ela não é, né? Nem sei se a Wikipédia é nacional, nem sei, nem procurei saber. Uma falha minha, me perdoa. Então vamos lá. Então o sistema comunismo, ele se opõe ao sistema capitalista. Você sabe o que é o sistema capitalista? O sistema capitalista é um sistema econômico baseado na propriedade privada, dos meios de produção e sua exploração com fim lucrativo. Você está entendendo? Então, quer dizer, eles fazem a exploração do pobre, da classe operária, somente para eles lucrar. Para eles terem cada vez mais dinheiro, para eles terem cada vez mais poder. Vocês já devem ter ouvido falar que os banqueiros representam o sistema capitalista. Então, é porque eles querem sempre poder, sempre o lucro. Sempre o lucro tem que ficar com ele. E é onde eles fazem a exploração lucrativa. Ou seja, eles exploram a mão de obra operária. Esse é o sistema capitalista. E a característica central desse sistema inclui, além da propriedade privada, a acumulação do capital. Ou seja, ele quer cada vez mais acumular
dinheiro, sempre acumular o capital, sempre dinheiro, sempre aumentar a arrecadação dele. Ele sempre quer acumular o capital dele em cima do trabalho assalariado. Então, se você é um assalariado, então você não pertence ao sistema capitalista. Não importa quanto que você ganha, não importa que você ganhe um salário mínimo, não importa que você ganhe 10 mil reais, não importa que você ganhe 30 mil, 50 mil reais, você é um assalariado. Então você é explorado pelo sistema capitalista. O sistema capitalista é uma economia de mercado, aonde tem a tomada de decisão e o investimento que são determinados pelos proprietários. Esse sistema de investimento que é determinado pelos proprietários são os banqueiros, em cima dos fatores de produção do mercado financeiro, ou seja, o que esses banqueiros ganham no mercado financeiro, na exploração financeira. Esse é o sistema capitalista, entendeu? Enquanto eles têm a distribuição desse poder somente entre eles, somente sobre a classe. Não adianta você falar aí, então eu tenho uma loja, eu sou um lojista, então eu me enquadro dentro do sistema capitalista. Amigo, se você tem uma loja, se você é lojista e você não arrecada de lucro que eu estou dizendo, se for um capital de giro, se você não tem um lucro de mais de 2 milhões de reais por mês, o que é o sistema comunista? O sistema comunista, ele representa a classe trabalhadora, que constitui a grande maioria da população na sociedade. Volto a repetir, o sistema comunista, ele representa a classe trabalhadora, que constitui a maioria da população na sociedade, que ele deve trabalhar para sobreviver. Assim é o sistema que é determinado. As pessoas que compõem o sistema capitalista, eles determinam que a classe operária ele deve trabalhar para sobreviver. Então, o comunismo ele representa a classe trabalhadora e a burguesia representa a classe capitalista, que é uma pequena minoria que obtém o lucro do emprego e da classe trabalhadora por meio da propriedade privada que ele tem e do meio da produção dele. Você está entendendo? Então, se você é um trabalhador, se você é um operário, então um operário, um trabalhador, você se enquadra dentro do sistema comunista. Então, o sistema comunista, ele luta pelo interesse da classe trabalhadora. Aí eu faço a pergunta para você. Então você tem que ver em qual posição você está. Você está do lado do pobre, do trabalhador, ou você está do lado capitalista, coisa que você não tem como estar. Se você não tem uma arrecadação superior a 2 milhões de reais por mês. Então, lamento muito te dizer isso. Então, se você se enquadra dentro da classe operária, que trabalha para sobreviver, então você faz parte dessa classe comunista, que é quem luta. O comunismo, ele luta por você, ele luta pelo pobre, ele luta pelo trabalhador, ele luta pelo assalariado. Você pode estar lendo isso tudo que eu estou dizendo lá na Wikipédia. Volto a repetir, eu vou estar deixando logo aqui abaixo, no link desse comentário, as duas explicações sobre o sistema capitalista e o sistema comunista. Então eu convido a você que é bolsonarista, antes de criticar uma pessoa, chamando ele de um modo ofensivo, achando que está chamando ele de um modo ofensivo, se uma pessoa me chamar de comunista, eu até gosto, eu adoro, porque eu sou pobre, eu sou pela classe operária, eu sou pelo trabalhador. Então não vai achar você que está me chamando de comunista, que isso vai estar me ofendendo, não, muito pelo contrário. Eu vou estar gostando, eu peço até que me chame. Porque isso prova que eu estou do lado do pobre, do trabalhador.
Agora, se você quer estar do lado do rico, entendeu? Apesar que você é um pobre querendo estar do lado do rico. Meu amigo, se você é pobre querendo estar do lado do rico, você só serve para uma coisa para ele, para ser laranja, para ser manipulado por ele. Só para isso que você serve por ele. Você está entendendo? Você está entendendo, meu amigo? Você está entendendo, minha amiga? Então, deixa aí para vocês aí, eu não estou aqui criticando a posição política de ninguém. Não estou aqui criticando a sua posição política de você ser bolsonarista ou não, tá certo? Estou aqui somente fazendo uma colocação, tentando explicar o que é o comunismo. Porque eu vejo muito vocês buscarem do modo ofensivo e chamar as pessoas de comunistas. Então aqui estou tentando, eu não sei se eu vou conseguir, dando aqui explicar o que é o sistema comunista. Certo? Então, peço perdão, não estou aqui criticando a sua posição política, eu respeito a tua posição política também, igualmente quando peço que respeite a tua posição política. Outra questão também que eu vejo as pessoas falando muito aí, gente, é na questão que chamam a pessoa, dizem a pessoa, procuram ofender a pessoa, falando assim, você é esquerdista. Eu vi muito isso aí pelos bolsonaristas, chamando as pessoas de esquerdistas. Gente, para com esse negócio. Olha, quem chama, quem taxa posição política, não quer ver o Brasil crescer, quer dividir o país. Então, se você faz questão de chamar uma pessoa de esquerdista, você está querendo dividir o país. Coisa que você não vai conseguir. Coisa que você não vai conseguir. Quando você chama uma pessoa, você é um esquerdista, para com isso. Isso chega a ser até infantil, isso. Isso chega a ser infantilidade. Independente de qual estudo que você tiver, que você, bolsonarista, tiver, pouco me importa qual estudo que você tem. Se você chama uma pessoa de esquerdista, você está fazendo com isso a divisão do país. Você está dividindo em direita e esquerda. E quando você divide a nação, na realidade, você vai estar enfraquecendo o país. Você vai estar enfraquecendo o país. Você vai estar enfraquecendo o seu próprio povo. Você vai estar criando desunião no seu próprio povo. E o país não vai crescer dessa maneira. Não é por esse caminho que o país vai crescer. Então, para com esse negócio, que isso era uma coisa lá da época da ditadura. Se atualiza, meu. Se atualiza, minha amiga. Isso não existe mais. Essa coisa que foi da época da ditadura. A ditadura se acabou, não sei lá quantos anos, 30, 40, 50 anos, sei lá quantos anos. Entendeu? Pouco me importa quantos anos acabou a ditadura. Então a ditadura se acabou, foi embora, graças a Deus. Entendeu? Foi a pior época que o Brasil viveu, foi a época da ditadura militar, que nunca mais se volte. Que nunca mais se volte e nunca mais vai voltar. Que nem os próprios militares querem que voltem. Nem os próprios militares, eles querem que volte a ditadura militar. Vocês estão entendendo? Eles provaram isso aí nas eleições aí presidenciais. Eles provaram isso daí. Eles não querem retomada de poder. Eles não querem tomar poder o Brasil. Nem os militares querem. Porque eles viram que com isso não traz o crescimento de um país. Isso não traz nada de melhora para a economia do país. Tanto prova que eu estou falando, na época da ditadura militar, nós tivemos os maiores índices de inflação. O Brasil era atolado na inflação. Acredito que você não saiba disso, então se informe. Procure saber quanto que era a inflação, quanto que era medido a inflação na época da ditadura militar. O país não crescia. O país tinha um índice enorme de pobreza. Procure ler sobre isso. Procure e se informe. Entre no Google e se informe qual que era o índice de inflação na época da ditadura militar. Qual que era o índice de pobreza no Brasil na época da ditadura militar. Aonde só quem crescia era só o rico, só a burguesia, só o capitalismo que crescia. E o pobre não.
Não sou eu, Said, aqui que estou dizendo, não. É a história do Brasil que está dizendo isso. Foi o lado mais vergonhoso do Brasil, que mais se cometeu crimes. Foi a época da ditadura militar. Então se informe melhor. Procure ver quanto que era o índice de infração na época da ditadura militar. Quanto que era o índice de pobreza na ditadura militar. E como você quer falar que esse período foi bom? Para mim, para você, não foi bom não. Foi bom para o sistema capitalista, para o rico, para o milionário. Para eles foram bom. Para a gente não. Nem os próprios militares querem tomar o poder do Brasil. Eles provaram isso aí na última eleição. Tá bom, gente? Então eu espero aí que eu tenha explicado aí para vocês aí de todo o coração. Eu tenho todo o respeito para todas as pessoas que têm qualquer sua posição política. Só queria ver o meu país, o meu Brasil, com o meu bem, com o bem da minha família, com o bem dos meus amigos, com o bem dos meus parentes. Eu queria ver o Brasil crescer. E o Brasil não vai crescer com você procurando dividir o país, procurando tarjar o que é direita e o que é esquerda. Algo infantil. Então se atualiza. Se atualiza, bem. Bom, o país não vai crescer com essa divisão.